Saudades de todos. Se Deus quiser, daqui a uns dias a igreja vai ser, né? A gente vai poder se reencontrar lá na igreja. Se Deus quiser. Doutora, a palavra está com você. Se quiser falar um pouquinho sobre como está a situação da cidade, se melhorou, como que as coisas estão. Graças a Deus melhorou. Melhorou, mas muito em função da fase vermelha, que houve um pouco mais de rigor no isolamento e nos cuidados aí preventivos. Esse final de semana nós estamos passando para a fase amarela já, com várias áreas podendo abrir, comércio, até salão de beleza vai poder abrir, é claro que com os limites de funcionamento e mantendo todos os cuidados. Aí a mulherada faz a festa agora, tem que falar, né? Ó, vamos devagar. Abriu o salão, mas vamos devagar. Mas o pessoal está abusando, ainda mais que ontem foi o dia liberado, né, para compra do presente do Dia dos Pais, houve tumulto já. E se a gente continuar desse jeito, a gente vai ficar meio que no vai e volta. Se bem que, pastor, tem uma notícia boa. Antes a gente estava vendo que para ter uma proteção, como é dito, né, aquela proteção Sim. tipo rebanho, precisava de mais de 50% da população já Sim. exposta e imunizada. Uhum. Já tem gente colocando, vendo observações de áreas mais populosas, que 20% da população já tendo sido exposta, já funciona muito como proteção dos mais vulneráveis, é claro que mantendo todos os cuidados. Sim. Manaus, né? Teve de estudo, né? Manaus teve um estudo muito sério sobre isso, né? Isso. Eu vi lá o estudo que eles fizeram sobre Manaus. Manaus já está na fase azul, graças a Deus. E eles passaram um período muito difícil, né? E eles conseguiram fazer está servindo de referência, né? Que coisa boa, doutor. A Deus. Que coisa boa é seguirmos, não abusarmos, né? Continuarmos com todos os cuidados preventivos. Essa doença ela é muito traiçoeira, é o que eu sempre falo, ela é muito traiçoeira. Da última vez que nós tivemos aqui, que eu tive aula com vocês, de lá para cá, em Goiás, eu perdi 3 pessoas conhecidas, uma ex-ovelha minha, muito querida, amigo, pessoa muito próxima, assim, família muito querida, que nos acolheu muito lá em Goianésia, faleceu de Covid. Tinha comorbidades, né? Mas a Covid foi o fator, né? Depois, o fotógrafo fez o meu casamento com a Patrícia, uma pessoa muito querida nossa também, faleceu também essa semana, decorrência Covid. Estudo lá em Goiás. Então, a gente precisa realmente levar isso muito a sério e tá orando, né? Ele ataca em vários lugares, né, doutora? Não é só o pulmão, né? Esse amigo meu, que foi minha ovelha, foi questão de diabetes. Esse fotógrafo foi ataque no coração, decorrência do Covid. Então, você vai vendo, ele é traiçoeiro esse vírus. Então, vamos nos cuidar, porque todos vocês são muito preciosos e a melhor forma da gente caminhar é nos cuidando. Tá bom? Doutora, muito obrigado. Obrigado eu. Aproveitar que você está com a palavra, doutora, faz uma oração para a gente poder, então, oficialmente começar a nossa aula dessa manhã. Sim, então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sim. Te agradecemos muito por mais esse dia, pela vida, pelo sustento, e te pedimos agora, Senhor, ser conosco, abre o nosso entendimento para que a nossa mente possa não só receber, mas colocar em prática todos os ensinamentos que nós vamos ter agora. Amém. Fica com o teu filho, que vai trazer a instrução para nós, para que ele tenha a tua clareza, a tua unção, a tua instrução nesse momento, Senhor. Nos dirigindo, nos abençoando com a tua palavra também. Fica conosco, perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui na classe de doutrina, e eu quero começar a nossa aula de hoje convidando você a abrir a escritura na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, 2 Timóteo,
capítulo 3, dos versos 14 até o verso 17. Esse vai ser o nosso texto de estudo, e a gente segue aqui, dando sequência no que já foi falado. Até o Samuel falou na semana passada sobre a revelação de Deus, revelação geral, muito, muito boa a explicação do Samuel. E a gente agora entra numa reta final de conteúdo, de aspectos doutrinários que eu considero que são importantes para a gente. Nesse segundo semestre, eu pretendo trabalhar algumas coisas ainda aqui, e hoje, inclusive, eu vou trabalhar sobre algumas coisas que, para mim, são importantes acerca de entendimento sobre a igreja, ok? E nas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre um tema muito legal, que é sobre a escatologia, né? Que fala sobre os últimos acontecimentos, os últimos tempos, e a gente vai trabalhar aí algumas coisas que a gente tem sobre dúvidas. Vamos falar sobre céu, vamos falar sobre inferno, vamos falar sobre novos céus e nova terra, o que acontece quando a gente morre pelo olhar bíblico, o que acontece qual que é a nossa interpretação da volta de Jesus. Então a gente vai caminhar por esses caminhos aí que na classe de doutrina a gente precisa ter um bom entendimento sobre esses assuntos. Esse é um assunto importante da perspectiva da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa passar por um aspecto importantíssimo, que é o que eu quero falar aqui hoje, que são as marcas da igreja. Minha aula com vocês hoje vai ser sobre as marcas da igreja, ok? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Ok? Todo mundo aí encontrou? 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 até o verso 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, presta bastante atenção nesse termo aqui, né? Sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem. Eu quero, então, trabalhar com vocês aqui nessa manhã sobre o tema as marcas da igreja. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar o que eu vou ver se eu consigo usar aqui, só um instante, mas eu quero usar aqui para escrever algumas coisas aqui. Espera aí, quero colocar textos quando eu preciso. Tá aqui, texto. Vamos lá. Espera aí, eu já vocês estão me ouvindo aqui, mas vocês já vão ver o que eu estou fazendo, tá bom? Calma lá, tá escrevendo, alguém tá escrevendo aí, calma que eu já... Calma que vai dar tudo certo. Eu só estou abrindo aqui o negócio para escrever aqui para vocês, tá bom? Agora eu vou compartilhar aqui. Vamos lá, apresentar agora. Tela inteira. Quero compartilhar isso aqui com vocês. Muito bem. Vocês estão vendo aí a telinha que eu estou vendo? Sim. Sim, né? Então vamos lá. As marcas da igreja. Ok? Esse é o nosso tema aqui dessa manhã. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Tá bom? Nós vamos pensar aqui 3 marcas da igreja que eu quero falar com vocês. Antes de falar sobre essas 3 marcas da igreja, especificamente, por que a gente está fazendo essa aula aqui nessa manhã? Né? Uma das coisas que nós mais encontramos na nossa caminhada cristã é vermos que, quando a gente fala de igreja evangélica, quando a gente fala, inclusive, de igreja, existem muitas igrejas, ok?
Vocês concordam comigo? Que tem muita, vou até interromper aqui a apresentação aqui para comentar isso com vocês. Mas tem muita igreja, né? Então tem igreja de tudo quanto é jeito, tem igreja de tudo quanto é nome, né? Existe uma igreja chamada Canelinha de Fogo lá em Goiás, tem igreja do Guspe Santo, tem uma igreja até que chama Igreja do Hadouken. Esses dias a gente viu, uns anos atrás, uma lista de nomes de igreja interessantes, né? Então, igreja tem demais, né? E uma coisa que é importante para nós, enquanto estamos frequentando a Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive colocando ela também sobre esta perspectiva, porque quando eu estou propondo essa aula, eu não estou propondo a aula da perspectiva de olhar para os outros sem olhar para nós. A perspectiva, quando a gente vai estudar doutrina, é colocar todos sob observação, inclusive a igreja presbiteriana. Por quê? Porque a escritura, ela vai ser aquilo que a gente disse aqui, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. A escritura, ela é a nossa regra de fé e prática. É pela escritura que eu examino o que é apresentado para mim e eu avalio aquilo que está correto. E hoje a nossa aula, falando ainda sobre esse aspecto de eclesiologia, é pensar as marcas de uma verdadeira igreja, tá bom? A igreja verdadeira, ela possui marcas. A igreja verdadeira possui características. A igreja verdadeira, ela possui aspectos que são extremamente importantes de serem observados por todos nós. Ok? Então, Maria José, está aparecendo sua câmera e seu microfone. Se puder desligar aí, por favor, o microfone. Ok? Então, meus amigos, como eu estava dizendo para vocês, a gente tem que observar as marcas, as características da verdadeira igreja. A gente precisa ter aí na mente quais são essas características da verdadeira igreja. Então, aí eu volto a compartilhar com vocês, porque a partir daí a gente vai comentar aqui uma forma bíblica para a gente poder observar a verdadeira igreja daquilo que a gente pode, com certeza, identificar como não sendo verdadeira igreja, tá bom? E aí vocês vão acompanhando aí, qualquer coisa vocês me falem alguma coisa. Então, são 3 marcas, tá? 3 marcas que identificam uma verdadeira igreja. As 3 marcas, historicamente, doutrinariamente, nós estabelecemos como 3 características que apontam para uma verdadeira igreja. Alguém aqui sabe dizer? Alguém aqui já tem conhecimento dessas 3 marcas? Se tiver, quiser contribuir, fique à vontade. Nós vamos comentar sobre essas 3 marcas. São 3, não vale jogar no Google, viu? Tem que falar de cabeça, vamos ver se sabe. Quais são as 3 marcas da verdadeira igreja? Alguém aqui sabe me dizer, sem consultar o tio Google? Alguém sabe aqui as 3 marcas da verdadeira igreja? As marcas da verdadeira igreja. Vou até corrigir que a Patrícia colocou aqui as marcas da igreja, mas as marcas da verdadeira... As marcas da verdadeira igreja, né? As marcas da verdadeira igreja. Vocês estão me vendo aqui? Parece que alguém começou a compartilhar ali junto comigo. Quem que está compartilhando ali, gente? Alguém pegou e compartilhou em cima do meu compartilhamento. Bagunça essa. Tem alguém compartilhando aí? Quem que é que tá? A Berenice começou a compartilhar. Espera aí, vamos ver aqui. Isso, ok. Estou substituindo. Pronto. Vocês estão... Aí, agora voltou aqui a minha apresentação. Beleza? Estão vendo aqui? As marcas da verdadeira igreja, ok? Estão vendo? Responde aí, pelo amor de Deus. Sim. Sim! Tá igual aquela... Tá vendo? Tá igual aquela coisa assim do que tinha, né? Até o Flávio Dado usaram essa ilustração esses tempos atrás aí. Foi assim, você tá naquela cabine, né? Troca 50 mil reais por uma buzina.
Sim! Não! Você tá lá, acende a luzinha, você tem que falar alguma coisa, né? Troca esse jogo por 10 mil reais! Não! Sim, né? Então vocês estão vendo as 3 marcas da igreja. A primeira marca que eu quero colocar aqui como marca da verdadeira igreja, ok? E isso aqui é importantíssimo para a gente poder identificar uma igreja verdadeira de uma igreja que não é realmente verdadeira, né? E a primeira e marca importantíssima é a correta pregação da palavra de Deus. Primeiro aspecto como marca de uma verdadeira igreja, meus queridos irmãos, certamente é a correta pregação da palavra de Deus. Anote aí esse trechinho, anota isso aí que eu estou colocando para vocês. A correta pregação da palavra de Deus é uma marca da verdadeira igreja. Tá aparecendo legal aí para vocês? A correta pregação da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso como a primeira marca de uma verdadeira igreja? Bem, se eu quero identificar uma igreja verdadeira de uma igreja falsa, aliás, esses dias, essa semana, talvez até tenha chegado para vocês um vídeo muito legal sobre joio e trigo. Vocês viram esse vídeo? Alguém viu esse vídeo? Foi o vídeo que passou no Zap Zap aí de muita gente aí, né? O vídeo falando aí sobre o trigo e o joio, como é que separa o trigo e o joio, e aí o cara num campo de trigo lá, vindo o joio junto com o trigo, aí mostra o joio, mostra o trigo, aí ele vai lá e como que distingue o joio do trigo, aí um lá tem semente, o outro esfarela, né? Nós vivemos em um contexto, irmãos, isso aqui é muito importante dizer e o motivo dessa aula, nós vivemos em um contexto aonde muita coisa é falada em nome de Deus, ok? Muita gente fala em nome de Deus, muita gente usa o nome de Deus, muita gente se diz falar em nome de Deus e fala N assuntos em nome de Deus. E hoje, com a internet, com o Zap Zap, que é um negócio que a gente compartilha, o que tem de besteira que as pessoas falam em nome de Deus, o que tem de igreja que fala usando em nome de Deus. Então, o primeiro critério que eu tenho para identificar se uma igreja ela é de fato uma igreja que está de acordo com o princípio de Deus é a pregação da palavra de Deus. Essa é a característica que define, que é a primeira característica que apresenta a igreja para nós como de fato sendo uma igreja bíblica, como de fato sendo uma igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque não tem jeito. Quem não consegue seguir a Escritura, ele inevitavelmente vai querer adulterar termos ou trechos dela. A primeira heresia que acontece na história da igreja por Marcion, ele foi alguém, eu já até contei a história dele aqui nas aulas de doutrina, ele foi alguém que ele fechou alguns, ainda não tinha um canon fechado, o canon fechado são 66 livros aqui fechadinhos, né, que a gente os tem por inspirados, palavra de Deus, tudo, e isso é ponto pacífico para nós do ponto de vista doutrinário. Mas houve um cara chamado Marcion, e o que o Marcion fazia? O Marcion, ele pegava e falava assim, foi o primeiro grande herege, assim, né? Ele falou assim, não, eu vou pegar aqui alguns livros, vou selecionar os que eu acho que é e os que eu acho que não é, e aí ele fez uns recortes, ele pegou as cartas de Paulo, ele não gostava de Paulo, então ele retirou tudo que ele não gostava de Paulo e excluiu, pegou o que ele gostava e colocou, então ele tinha trechos ali de uma carta, de outra de Paulo, tinha um texto aqui, um texto acolá, e falou assim, isso aqui é a palavra de Deus. E, em contraponto a isso, os primeiros concílios precisaram se reunir para definir, para ver o que era inspirado. E aí, uma coisa importante, marca da igreja verdadeira, palavra de Deus. Como eu vou saber o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus? Meus irmãos, coerência. A Escritura, ela é coerente do seu começo ao fim. É impossível
É impossível. Quem que é a Adriana? O que é isso aqui, gente? Vamos manter aqui no assunto aqui da classe, né, gente? Vamos manter na aula aqui, né? Foco na aula. Foco na aula. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, a questão aqui da palavra de Deus, ela é muito importante porque, assim, é inevitável que uma igreja que não é bíblica, ela vai derrapar nesses aspectos. Ela vai derrapar nessa perspectiva de entendimento do que é a palavra de Deus. Deixa eu ser mais claro para vocês aqui o que é o nosso ponto de apontamento e de contato aqui com vocês. Mais uma vez, cuidado aqui para não compartilhar aqui, gente. Por favor, não faça isso. Está compartilhando aqui. Vamos lá. Ok. Um instante aqui. Voltou aqui para mim aqui. Gente, não compartilhe outras coisas aqui, não. Não compartilha a sua tela. Deixa só minha tela sendo compartilhada aqui. Vamos focar, concentrar, tá? Vamos lá. Quando eu estava falando sobre a correta pregação da palavra de Deus, meus irmãos, o aspecto da palavra de Deus importante para nós é que, inevitavelmente, se um grupo se junta e eles têm más intenções, têm ações de forças das trevas que têm por objetivo levar as pessoas ao erro, a primeira coisa que essas forças fazem é deturpar a palavra de Deus, macular, pegar e distorcer, sabe, fazer o que Satanás fez quando ele chegou para Eva e ele disse para Eva o seguinte: é assim que Deus disse? Veja que Satanás pega o que Deus falou, distorce e leva para Eva uma outra interpretação. E ao longo da história, essa foi a estratégia de Satanás, sempre pegar a palavra de Deus e fazer distorções acerca da palavra de Deus. Se você pega, por exemplo, a própria forma como Satanás chegou até Jesus, ele chega até Jesus de que maneira? Ele chega usando a palavra de Deus e ele vai distorcendo trechos bíblicos para incitar, para tentar Jesus ao erro. E, gente, a Escritura Sagrada, por ser um livro que tem aí mais de 40 autores diferentes, por ser um livro que passa por séculos e séculos, evidentemente, o meu exercício de estudo da palavra de Deus tem que ser um exercício muito sério, muito criterioso, muito responsável, muito dedicado, porque eu posso pegar aqui trechos isolados aqui e com esses trechos isolados falar besteira em cima deles. E muita gente faz isso. Portanto, o primeiro critério de uma igreja correta é você ter aquela atenção de ter uma igreja que, de fato, prega corretamente a palavra de Deus. Vocês lembram dos crentes lá no livro de Atos de Bereia, os bereanos? O que era a característica dos bereanos? Alguém aí lembra aí o que os bereanos faziam? Alguém aí comenta aí, o que os bereanos... Vocês lembram dos bereanos aí, gente? Quem lembra dos bereanos aí? Fala aí para nós aí, o que os bereanos faziam? Alguém lembra aí dos crentes lá de Bereia? Examinavam a palavra para ver se estava de acordo. Examinavam a palavra para ver se estava de acordo. Sabe qual que é um grande problema que nós temos hoje? Nós terceirizamos a nossa fé. Esses dias atrás, já tem um tempinho também, que tinha um famoso pastor da televisão aí, que ele pegou e falou o seguinte: olha, eu vou subir ao monte para ficar lá orando tantos dias. E se você quiser que eu ore por você, você vai colocar o seu nome nesse livro aqui. Ele tinha um livro lá dos nomes das pessoas por quem ele ia orar lá no monte. Aí ele pega e fala assim: mas para você colocar o nome no livro, você tem que ligar aqui e fazer um investimento de X reais. Então, tá o livro aqui com X nomes, você vai investimento de X reais e você vai ter o seu nome nesse livro. Se o seu nome estiver nesse livro, eu vou lá em cima do monte, vou ficar tantos dias lá e vou estar orando por você.
Mas para eu orar por você, você tem que estar o nome no livro, e para você ter o nome no livro, você tem que fazer investimento. E aí o investimento era daquele jeito, né, meus irmãos? Então, veja bem, a nossa responsabilidade ela é muito grande no sentido de que essa marca da igreja ela é importantíssima para nós. Por quê? Outro fator importante para a gente observar todas as igrejas. Sempre que eu entro numa igreja, sempre que eu vou numa igreja, sempre que, inclusive nas próprias igrejas presbiterianas, o que me chama a atenção naquela igreja? Não é decoração, não é o templo, não é a beleza do templo, não é se os irmãos são a classe social dos irmãos, não é se a igreja é de jovens, se é de mais idosos, não é se a igreja tem muita gente ou pouca gente. Isso não é importante. De verdade, isso não é importante para uma verdadeira igreja. Sabe o que é importante? É o que está sendo dito lá no púlpito e o que está sendo ensinado nas salas de aula daquela igreja. Porque se há erro no ensino, meus irmãos, não adianta absolutamente nada. Aquela não é uma verdadeira igreja. Pode ser bonita o que for, pode ter o tamanho que for, pode ter a influência política que for, pode mandar no país. Se não prega a palavra de Deus, meus irmãos, não adianta, porque uma igreja verdadeira será identificada pela sua pregação da palavra de Deus. Não tem coisa mais deliciosa para um presbiteriano do que você ouvir um pregador que ele respeita a Escritura Sagrada, se preparou para expor ela, ou não só o pastor, mas um irmão que quando vai estudar e expor um texto, ele expõe aquilo ali com seriedade e zelo. Algumas coisas para citar aqui, de vários exemplos que eu posso citar aqui para vocês, do lado dos cristãos bereanos. Eu lembro que eu fui nos Estados Unidos em 2013, e aqui esse ponto é muito sério e muito importante. Uma das coisas que me marcou lá nos Estados Unidos, essa é uma história que eu conto também que me marcou, porque a gente teve em 2013 nos Estados Unidos eu e a Patrícia, né? E nós ficamos lá 17 dias. E a gente foi em Harvard, né? A Universidade de Harvard. Eu já estava envolvido com capelania, então fiquei curioso de conhecer Harvard. Vi lá na entrada da universidade, a universidade é gigantesca, né? Um negócio assim que você não consegue nem descrever, porque é tão grande que eu lembro que quando eu saí do metrô e eu saí numa rua. Aí era uma rua. Aí eu peguei e falei assim, e vi aquele tanto de gente passando, passava japonês, passava indiano, passava americano, um tanto de gente nova, gente jovem, né? Aí eu perguntei para a menina que estava levando eu e a Patrícia lá, eu falei assim, onde que é a entrada de Harvard? Aí ela pegou e falou assim, a gente já está em Harvard, isso aqui já é Harvard, a gente estava na rua, mas era um negócio tão grande que a rua que a gente estava já era Harvard, né? Já era a universidade, tão grande que ela é. A gente andou, foi no portão principal, conseguimos chegar lá no portão principal de Harvard, onde tem a estátua do pastor que fundou Harvard, que é John Harvard, né? Tem uma estátua dele lá. A Harvard foi fundada em 1636, olha o tempo que essa universidade tem. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque Harvard é uma faculdade confessional, e eu queria ver se tinha algum indício de capela, de igreja, né? A gente achou dentro de Harvard, né, do campus, uma capela, e inclusive no dia que a gente chegou lá estava tendo um casamento. Achei muito bonitinho o casamento, tal, a noiva estavam saindo lá do casamento, evidentemente que eu não entrei lá, né, no casamento. Estou fora do país, ainda você penetra de casamento dos outros, eu que não ia ser, né? Então, nós só vimos o pessoal saindo, eu lembro disso, muito legal. Mas a gente foi na biblioteca de Harvard e eu quis ir no portão principal de Harvard. Portãozão de entrada, né? Histórico ali, portãozão de entrada. Não sei por que eu estava com essa vontade, eu fui na biblioteca, fui no salão num local de refeições, o refeitório famoso de Harvard, e aí fomos na entrada principal de Harvard. Na frente do portão principal, irmãos, tinha uma igreja. E eu tirei foto, inclusive, dessa igreja, porque me chamou a atenção como que o tempo ele pode distorcer a relevância. Porque quando eu não precisei entrar na igreja. Na igreja, na frente dela, ela tinha 2 torres. Viu? 2 torres. Uma torre tinha a bandeira da igreja. Não era igreja presbiteriana, viu? Deixa eu dizer isso para você. Mas eu fiquei imaginando, nossa, uma igreja na entrada da universidade, olha a relevância da universidade ser confessional. Eu fiquei imaginando quantos anos essa igreja tem,
quantas pessoas ao longo da história passaram por essa igreja e foram alcançadas, universitários alcançados. Harvard, que deu para os Estados Unidos muitos presidentes, muitos prêmios Nobel, pessoas importantes saíram daquela universidade confessional, mas na frente, no portão principal daquela universidade, tinha uma igreja. Eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu sabia que aquela igreja não era mais uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. E eu não precisei entrar dentro dela. Na entrada da igreja, nas duas torres, tinha uma bandeira. A bandeira era uma da igreja, da denominação, e a outra bandeira de um movimento forte no Brasil e nos Estados Unidos, que defende uma opção sexual, como nossa aula está gravada aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas que defende uma opção sexual, que usa um símbolo, inclusive, da aliança, mal utilizado por eles. E quando eu vi aquela bandeira na porta da igreja, eu não precisei entrar. Ali, para mim, já ficou claro que aquela igreja não estava seguindo, em algum momento abandonou a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês isso. A gente precisa tomar muito cuidado com respeito à questão que envolve a pregação da palavra de Deus. Tem muitas histórias. Vamos lá. E aqui eu cito o nome agora. Um movimento que é muito forte no Brasil, mas que, para mim, eles não são igreja verdadeira. Vamos dar nomes? Vamos dar nomes? Vamos dar nomes. Vocês querem nomes? Vamos dar nomes. Por exemplo, adventistas. Gente, o pessoal adventista é um pessoal legal. É um pessoal que tem música maravilhosa. É um pessoal que é muito respeitador. É um pessoal que tem uma postura moral sensacional. Mas, biblicamente falando, meus irmãos, biblicamente falando, são rompidos com a gente. No sentido de que, para eles, a Escritura é muito legal, mas é a Escritura e mais os ensinos da profeta deles, Ellen White. E aí você pensa e fala assim, não, pastor, não, o senhor está sendo muito radical, reverendo. Eu conheço um amigo meu que eu conheço fulano de tal que e não sei o quê, a gente conhece, são pessoas corretas. Eu não estou falando que não são corretos, não estou falando que não são éticos, e nem estou falando que não tem moral. Mas eu estou falando que não é verdadeira igreja. E eu provo para vocês. Primeira prova. O texto que eu li para vocês no começo aqui fala que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não acrescenta nada. Em suma, eu não posso escrever um livro aqui hoje e colocar esse livro, eu recebi uma revelação e a minha revelação fala A, B e C, e aí eu começo a falar para vocês o seguinte, não, essa revelação agora, meus irmãos, tem peso escriturístico. Você pode achar isso um absurdo. E mas a Igreja Adventista considera os escritos de Ellen White como peso de palavra de Deus. E estudam como se fosse a palavra de Deus. Aí você pega e fala assim, não é. Aí esses tempos atrás, em vários vídeos, mas esses tempos atrás, teve num Teleton, uns anos atrás, e aí o pessoal dos Adventistas foram lá no Silvio Santos fazer uma doação, porque eles têm visibilidade, eles têm uma boa mídia, e aí foram dar para o Silvio Santos um presente, foram lá no Teleton, encontraram com o Silvio Santos, foram dar um presente para eles, isso tem uns 4, 5 anos. E aí você fala assim, mas eles mudaram, eles estão seguindo a Bíblia agora. Infelizmente não, meus irmãos. Eu queria estar errado, viu? Eu queria estar errado. Mas eles foram entregar lá pro Silvio Santos uma oferta em dinheiro, e aí eles falaram assim, mas a gente quer dar um presente para você, Silvio. Aí o Silvio Santos, que presente? Eles falaram assim, isso está no YouTube, vocês podem ver. Eles falaram assim, a gente quer entregar aqui os escritos de Ellen White para você. Isso aqui para a gente é muito importante. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, tá vendo como é que é? Tá vendo como é que a coisa vem? Quer mais? Quer mais? Nós acreditamos, igreja, e aí é um princípio bíblico da correta pregação da palavra de Deus, nós acreditamos que a palavra, ela define Jesus
como aquele que é suficiente. Ok? O que isso implica dizer? Que para você ser salvo, o que você precisa para a salvação? Deixa eu ir lá para as minhas anotações aqui. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. O que você precisa para ser salvo? Alguém aí sabe dizer? O que você precisa fazer para ser salvo? Vamos lá, essa aí é fácil, hein, gente? O que eu preciso para ser salvo? Biblicamente falando. Eu preciso de... Aceitar Jesus. Eu preciso de Jesus, eu preciso de Cristo. Isso. A gente tem uma expressão que se chama Cristo somente, que ela vem de onde? Vem da Reforma Protestante. Solo Christus. Somente Cristo. Cristo é suficiente para me dar salvação. Eu não preciso de Cristo e mais alguma coisa. Biblicamente falando, eu só preciso de Cristo. Cristo é suficiente para me dar a salvação. O que o pessoal da Igreja Adventista faz? Eles fazem acréscimos. Qual que é o acréscimo? Vocês sabem bem. Eles acrescentam a lei e eles pegam e falam assim, ok, você é salvo em Cristo, a gente crê em Jesus. Mas se você crê em Jesus e não guardar o sábado, o que vai acontecer? O que acontece, gente, se você crê em Jesus e não guardar o sábado segundo a visão dos adventistas? Sabe o que acontece, meu querido irmão? Você pode ter Jesus a vida inteira, você pode ser o cara que segue a Cristo, você pode ter entregado sua vida a Jesus, mas se você não guardou o sábado, meu amigo, você vai para o inferno. Percebe que isso é uma coisa muito séria? E esse é um princípio da correta pregação da Escritura. Vocês podem ver que no culto, e aí você vai sempre ver a igreja presbiteriana, porque, falando de igreja presbiteriana, a gente também tem que avaliar igreja a igreja. Se eu chego numa igreja presbiteriana onde a palavra não está sendo pregada, meu amigo, tô fora. Porque, primeiro, que a pregação tem que ser o centro do culto. Segundo, que a pregação tem que apontar para Cristo, porque o motivo da existência da igreja é a pessoa de Jesus. E isso, meus queridos irmãos, é uma marca da verdadeira igreja. Vamos lá, porque eu já falei bastante sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Dá para falar muita coisa, mas eu não quero... eu não quero ficar só nisso aqui. Mas vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? O momento é agora. Fale-se agora. Ou... O negócio é o seguinte, a dificuldade que existe não é o fato só de, por exemplo, eles acharem que é o sábado. Existem outras linhas de pregação que é muito difícil, não é difícil para a gente, mas na contra-argumentação, além de você ter que conhecer a Bíblia, porque o negócio é o seguinte, eles têm certeza que estão certos, entende? É aí que está, por exemplo, Maria, eu tenho uma colega que é Maria no céu e ela na terra, entende? E se você quiser contra-argumentar falando, não, mas a Bíblia não está escrito isso, aí vem, não, mas a Bíblia foi escrita por homens, entende? Então, é difícil, e também tem outra coisa, tem muita gente que existem sutilezas de pregação por aí, que tem muita gente que não consegue perceber, mesmo que seja, sei lá, o camarada não percebe que tem alguma coisa que... Eu tenho outra amiga que é adulterado, né? Da terra, e mesmo nós presbiterianos, eu estou dizendo, mesmo nós presbiterianos, como quando vamos, por exemplo, aquele bispo Macedo, lá onde eu estava ouvindo uma pregação dele, estava indo maravilhoso, ele estava indo pá, chegou no final, pum, eu falei, mas o que é isso? Estragou tudo, entende? Então, o padre também, eu estava ouvindo o padre estava indo também. Você está ouvindo muita coisa, Rutinha, o que está acontecendo? Onde você está? Não, eu ouço... Tô brincando, tô brincando, Rutinha, só para encher inclusive, eu ouço muito o Augusto Nicodemos. O Nicodemos estava falando a respeito do adventista, ele falou que o adventista tem que ser analisado caso a caso, porque tem muitas igrejas adventistas que não seguem a Ellen White, entende? Então, olha, realmente o joio dentro do trigo. É muito difícil, sabe? E é isso mesmo que o diabo chegou e mudou tudo, né?
Aparentemente era certo, mas não era bem assim, né? Tá? Então, eu entendo o que você está colocando, e assim, a citação do Augusto Nicodemos, eu preciso ver ela a fundo, eu tenho dúvidas que o Augusto tenha aprovado algum tipo de coisa com respeito aos adventistas, porque assim, a gente tem muita convicção e muita firmeza, falando como presbiterianos que somos, acerca dos adventistas. Mas vamos lá. Assim, a gente tem respeito, gente. O que eu estou falando aqui é no respeito, mas o que a Rutinha colocou aí, eu quero dizer que é muito importante pelo seguinte. Lembra que quando Satanás foi tentar Eva, ele foi muito sagaz nas palavras. Ele não chegou lá falando, sabe... Ele não chegou colocando o contrário de tudo que... Aliás, quando alguém aparece falando o contrário de tudo que eu creio, a minha tendência é de rejeitar de cara. Mas quando alguém chega e fala assim, então, tá vendo o que você tá falando aí? Tem esse vírgula, tem esse mais, tem esse porém aqui. Essa sutileza que a Rutinha falou, ela é muito séria. Ela é muito complicada. Porque, assim, por exemplo, eu costumo falar, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque citação de nomes pela aula ser gravada, né? Mas eu costumo falar o seguinte, que se tem uma pessoa nesse mundo que é carismática, é a Ivete Sangalo. Você já viu a Ivete Sangalo falar? Como que ela é carismática, como que ela é gente boa, como que ela é uma pessoa assim alegre, como ela é uma pessoa para cima, como ela é uma pessoa gente boa, como ela é uma pessoa assim, sabe, que parece que quer o bem, sensível, tem compaixão das pessoas, é uma pessoa assim maravilhosa, parece que você quer estar junto dela. Aí eu tenho um amigo que trabalha no aeroporto de Anápolis, tem um aeroporto de pequenas cargas de Anápolis. Ele falando que quando a Ivete Sangalo foi fazer um show em Anápolis, uma vez, uns anos atrás, ele estava lá no aeroporto, antes dela descer, quem desceu primeiro foi uma mãe de santo, fez uma cerimônia lá, só depois que a mãe de santo fez a cerimônia que a Ivete Sangalo desceu. Não é porque as pessoas estão sorrindo, não é porque as pessoas estão dizendo que são gente boa, que o coração e a intenção delas é real. E tem vários exemplos assim. Luciano Huck. Gente, o Luciano Huck faz umas ações lindas. Gente, eu já me emocionei vendo o Luciano Huck ajudar a pessoa carente. Essa semana agora, o menino teve um caso aí de racismo aqui em Valinhos, aqui, do nosso lado aqui. Que o Luciano já foi lá, conversou com um cara, disse que já vai dar uma moto para ele, vai ajudar ele, já divulgou ele. O menino tinha, sei lá, 1.000 seguidores no Instagram, ele tá com 1 milhão de seguidores, o menino que sofreu racismo. Gente, você imagina, 1 milhão de seguidores, ele falou assim, meu sonho era ser influencer digital. Né? Ele está com 1 milhão de seguidores, porque caiu na mídia e tal. O Luciano deu um ibope para ele, não sei o quê. O Luciano Huck gosta de ajudar as pessoas, mas o Luciano Huck, todo final de ano, ele vai lá fazer a oferta dele para Iemanjá. E mostra no programa dele. Vai lá, pula lá, faz a oferenda para Iemanjá. Entendeu? É bonito, é gente boa. Se chegasse aqui para conversar com a gente... Meus amigos, pensa numa pessoa agradável. Com certeza seria. Mas tem aspectos no coração deles distantes. Então, é o mesmo princípio que eu penso com respeito aos adventistas. Eu lembro que ele é de origem judia, mas ele não segue mais isso mais. Mas é onde eu me lembro, por exemplo, de uma coisa que é importante, que eu tomei uma decisão enquanto eu era pastor da igreja, e assim, isso aqui agora diz respeito a uma atitude que eu tive em Goianésia, porque em Goianésia direto aparecia o pessoal da Adventista lá para pedir para usar espaço da igreja para vender livro de saúde, e eu estou ficando aqui nos Adventistas para vocês verem uma coisa que eu cheguei a uma conclusão lá em Goianésia, quando eu era pastor lá, e tomei uma posição. Direto aparecia lá na igreja, eu tô querendo vender umas fitas aqui sobre Jesus, um livro que fala sobre saúde, um livro que fala sobre o quê? Aí eu ia perguntando, não, mas quem mandou isso? Não, a gente tá atravessando aqui a cidade, a gente tá passando aqui uns dias, a gente quer falar aqui no final a gente não quer falar nada, a gente só quer falar desse livro aqui, que fala sobre saúde, não sei o quê.
Eu ia. Aí até o ponto que eles pegavam e falavam assim, não, eu sou da Adventista. Mas eu não vou falar da doutrina adventista, eu vou falar aqui do meu livro aqui, que eu vim para vender, que fala sobre saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Numa segunda vez, eu deixei. E eles realmente não falaram absolutamente nada, a não ser do livro, mas vendi o livro lá dentro da igreja presbiteriana. Lá na minha igreja que eu era pastor. Aí eu fui pegar o livro para dar uma olhada melhor. Sabe aquele negócio que vem assim, ó? Assim, bem sorrateiro? Eu já peguei e falei assim, aqui não entra mais. Foi a primeira coisa. Segunda coisa que eu tive de experiência uma vez que me chamou a atenção. O cara foi chegar lá na igreja e falou assim, pastor, eu queria pedir espaço na sua igreja, eu não vou falar da igreja, eu não vou falar de nada, só quero vender esses livros aqui. Eu falei, olha, então, beleza, vocês são da Adventista, né? Eu já sei. Nós somos da Adventista e tal, mas você sabe, né? Nós não vamos falar de igreja aqui, esse negócio de religião a gente não discute, não sei o quê. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu deixo, eu falei para ele, né? Aqui em Goianésia tem uma igreja adventista. No dia que o pastor lá da Adventista me chamava para pregar lá, eu deixo vocês virem aqui e falar aqui também. Tá bom? Fala lá para ele lá. No dia que ele me chamava para pregar lá, eu deixo vocês virem falar aqui no final do culto. Para mim tá tranquilo. Eu falei isso uma vez, meus irmãos. Eles nunca mais voltaram lá na igreja. A pergunta é, se eles podem ir lá na minha igreja falar as coisas dele, por que eles não deixam ir lá na igreja deles falar? É porque tem uma estratégia. Eles compraram um canal de televisão, esse canal deles, que eu nem sei o nome, eu tive muito problema com isso, porque a gente, quanto cristão, a gente quer sair daquelas coisas ruins que tá passando na televisão, aí vai cair lá no canal deles, tá falando um negócio legal, mas várias vezes eu já fui lá como a Rutinha tá lá espionando o padre, a Rutinha tá espionando todo mundo, o Edir Macedo, tá espionando Augusto Nicodemos. Eu sou igual a Rutinha, tem hora, eu vou dar uma olhada no que o pessoal tá falando, né? Tô dando uma olhada no que o pessoal tá falando. E aí, eu fui ver, falei, deixa eu ver, porque tem irmão da igreja falando que tá assistindo esse canal aqui, acho que é Novo Tempo que chama. Aí, meus irmãos, no meio de uma mensagem linda, na risada, como a Rutinha falou aí, ó, falando bem, entra a questão e fala assim, olha, mas tem que guardar a lei, lá no final, sabe? Falou coisas lindas, emocionantes. Aí ela falou assim, mas tem que guardar a lei, cuidado com a lei. E aí, a gente, irmãos, a gente é ovelha. Uma coisa que esses dias o Jonas Madureira estava falando, eu concordo com ele, e é fato mesmo. Você sabia que um dos animais mais... eu vou usar a expressão aqui melhor que posso usar aqui. Né? Um dos animais mais frágeis, eu vou usar assim essa palavra, tá, irmãos? Vou usar essa palavra, frágeis. Um dos animais mais frágeis que existe no mundo é a ovelha. A ovelha ela é meio cega, vocês sabem disso, né? A ovelha ela é meio cega. A ovelha, o olfato dela é péssimo. A ovelha, além de cega, meio cega, o olfato dela é péssimo. A ovelha, o paladar dela não é muito bom. A ovelha é um animal extremamente fácil de ser caçado. Tanto é que você pode ver, é engraçado que você já viu esses times de futebol que tem por aí afora, na verdade esses times que usa símbolo, né? Você já viu que tem time americano, time do mundo usa símbolo de touro, usa símbolo de dragão, usa símbolo né? Tem aí que usa o símbolo do porco, usa símbolo de gambá, por aqui no Brasil tem esses símbolos aí, né? Aí usa símbolo de tudo quanto é. Alguém falou aí, usa símbolo do. Não, esse eu não vou falar, não. Usa vários símbolos aí pelo Brasil afora, e vários símbolos para definir os times. Pelo mundo afora. O pessoal fala que não tem um time no mundo que usa símbolo de ovelha. Porque a ovelha é o bicho mais derrotado que existe. Ele não briga com nada. E ele é extremamente frágil. E às vezes até mesmo inocente. Vou usar essas expressões. Porque a ovelha, ela bebe água suja achando que está bebendo água boa, porque o paladar da ovelha é ruim. A ovelha entra pelo arbusto achando que está indo pelo caminho certo, porque ela não enxerga direito.
E a ovelha, o faro dela, o farejar da ovelha é péssimo. Então ela não consegue se achar nunca sozinha. Entendeu? E é por isso, como a Neuza está dizendo aqui, né? Que precisa de pastor. Por que tem o pastor? O pastor é aquele que... a ovelha, ela tem... Engraçado, tem uns vídeos legais na internet. A única coisa que a ovelha tem melhor é a audição. Não é engraçado? A audição da ovelha é uma coisa boa, porque tem um vídeo na internet que mostra um monte de ovelha junta e vários pastores. E cada pastor começa a emitir um som. E as ovelhas seguem o pastor pelo som que ele emite. Cada um com um som diferente, porque a ovelha acostumou com um som, com a voz do seu pastor, ela ouve e ela vai atrás do pastor. Ela não vai atrás de outro som, ela vai atrás do som do pastor dela. E essa é uma característica que a ovelha tem. Mas se deixar a ovelha sozinha, ela chega perto de lobo achando que está perto de árvore. Se deixar ela sozinha, ela bebe lama achando que está bebendo água. Se deixar ela sozinha, ela vai farejando as coisas. Ela não identifica uma coisa podre de uma coisa que está saudável. Ela não sabe essas coisas nada. Por isso, precisa da figura do pastor. Com isso, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte... cuidado com aquilo que aparece com cara de que é coisa boa, mas não é. E aí acabou que a nossa aula ficou focada nisso aqui, mas eu acredito que é importante porque, por exemplo, além dos adventistas, eu falei aqui de adventistas, mas deixa eu estender isso aqui para a gente caminhar para o encerramento fazendo essa extensão. Por que nós, enquanto evangélicos, rompemos com a Igreja Católica? Por que nós rompemos com a Igreja Universal? Por que nós rompemos com a Igreja Adventista? Por que nós rompemos com a Igreja Testemunhos de Jeová? Por que nós rompemos com a Igreja Mundial do Reino de Deus? Por que nós rompemos com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos? Por que nós rompemos... Quem mais que a gente é rompido? Sabe por quê, irmãos? Porque... qualquer igreja que ensine alguma coisa que vá além do que a Escritura disse, nós somos anátemas. Isso é conciliar da igreja. Então, por exemplo, a gente tem restrições com a igreja, falando aqui, não sei se tem alguém católico aqui nos acompanhando nessa manhã, nos visitando, mas por que a igreja presbiteriana ela é rompida com a igreja católica? Porque a palavra de Deus que a gente segue, a Bíblia Sagrada que a gente segue, diz para nós que só há um intermediador entre Deus e os homens, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Não existe outros. É por isso que surgiu a Reforma Protestante, ok? Rompendo nessa perspectiva. Acerca das Testemunhas de Jeová, as Testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade. Nós entendemos que a Trindade é bíblica. Adventistas do sétimo dia, a questão de guardar o sábado, a questão dos escritos de Ellen White, e daí por diante. Universal do Reino de Deus. Agora, vamos lá. A Rutinha falou uma coisa que eu quero falar aqui, que é muito importante, para a gente encerrar essa aula. A postura enquanto denominação nossa é essa. E é uma postura muito séria, porque a gente não pode misturar a igreja com ensinos errados. A gente não pode deixar que o ensino seja distorcido, adulterado, água suja junto com água limpa, entendeu? Mas aí você pergunta assim, Reverendo Alexandre, alguém da Universal pode ser salvo? Reverendo Alexandre, alguém da Adventista pode vir a ser salvo? E aí talvez se aplique o que o Augusto Nicodemos falou. Reverendo Alexandre, alguém da Igreja Católica pode vir a ser salvo? Reverendo Alexandre, alguém da Testemunha de Jeová pode vir a ser salvo? Meus irmãos, eu absolutamente digo para você o seguinte, que uma doutrina errada leva uma pessoa para longe daquilo que é o caminho certo. Mas o Espírito Santo é tão gracioso que existe... Eu lembro de uma ilustração que um amigo meu contou, que essa ilustração, para mim, ela é definitiva acerca disso. Ele diz assim, a gente, quando corre até Jesus, irmãos, a gente, olhando para a igreja presbiteriana, a gente segue o caminho reto.
e não tem obstáculo nenhum para chegar até Jesus. A igreja presbiteriana diz para a gente o seguinte: olha, o seu caminho até Jesus é esse, não tem obstáculo. E a gente chega em Jesus direto, ok? Mas essas outras igrejas colocaram muitos obstáculos entre o indivíduo e Jesus. Pode ser que alguém chegue a Jesus vencendo esses obstáculos. Pode ser que algumas pessoas fiquem pelo caminho por causa dos obstáculos. E esses que colocaram obstáculos vão prestar contas a Jesus. Essa é a melhor resposta que eu encontrei acerca da salvação de alguém que não é de uma igreja que reconhecidamente prega a palavra de Deus pura, sem erro. Entendeu? Então, nesse sentido, eu percebo dessa forma. Inclusive, aqui na igreja de Campinas mesmo, a gente, quando veio de Goianésia para cá, qual foi o critério que eu usei para escolher a igreja de Campinas para a gente começar a congregar, irmãos? Isso aqui eu conto para deixar registrado aqui a minha gratidão na igreja que está fazendo aí seu aniversário de 117 anos hoje, e é uma igreja que tem história, uma igreja que é muito bonita. Por que a gente escolheu ficar aqui na igreja de Campinas? Primeiro critério que eu estabeleci com a minha família, uma igreja que fosse bíblica. Então a gente foi na igreja de Campinas e acompanhamos os pastores pregando, porque a gente estava vindo como capelão e eu não estava vinculado a nenhuma igreja. Então a primeira coisa, ouvir o que era pregado ali no púlpito da igreja de Campinas. O segundo critério foi o critério das minhas filhas, porque como eu sou um cristão mais velho, e a Patrícia também, então a gente consegue lidar com certas situações, mas as minhas meninas estão em formação de conhecimento de Deus e de comunhão com os irmãos. Então, a primeira vez que eu fui na igreja de Campinas, as minhas filhas foram muito bem recebidas na igreja. Então, como elas foram bem recebidas e elas gostaram da igreja, e a gente viu o ensino que a igreja dava para as crianças, então a gente viu que aquela igreja era uma igreja boa. E o terceiro aspecto foi como os irmãos nos acolheram, a toda a família, né? Porque eu cheguei aí em algumas igrejas que, assim, a gente viu questões teológicas que nos preocuparam, tá bom? Dentro de igreja presbiteriana. A gente foi em outras igrejas que a gente viu coisas que não tinha atividade para as crianças. Eu falei, a gente precisa focar em alguma coisa que fortaleça nossas filhas. E a gente foi em igrejas que a gente foi ignorado completamente, é como se fôssemos invisíveis, né? E eu não queria uma igreja que me recebesse porque, tem um cargo lá no Mackenzie, mas eu queria uma igreja que recebesse porque eu sou, por quem a minha família é. E a igreja que fez isso, houveram outras igrejas muito calorosas aqui em Campinas, mas a igreja que fez isso de uma maneira que ganhou o nosso coração foi a Igreja Presbiteriana de Campinas, e logo o reverendo Dado foi muito gentil comigo e me convidou para poder participar com mensagens. Depois eu acabei herdando aqui essa classe histórica, que é a classe de doutrina da Igreja Presbiteriana de Campinas. Mas eu quero terminar a minha aula dizendo o seguinte: na semana que vem a gente vai continuar, e eu vi aqui que a Wanda deu um lindo testemunho aqui, e era o que eu estava querendo comentar também. Eu várias vezes estive na igreja aqui de Campinas, na saída do culto, alguém chega lá e pergunta assim: essa aqui que é a igreja do reverendo Hernandes e do reverendo Augusto Nicodemos? Aí você fala, a igreja, a denominação mas eles não pregam aqui. Aqui tem um pastor da igreja local. É porque eu sou da igreja universal, porque eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C. E eu vi eles pregando na internet e eu vi que prega a Bíblia. E eu quero vir aqui nessa igreja. Gente, lá em Goiânia, quando o pastor Augusto Nicodemos foi pastor na igreja presbiteriana, na primeira igreja de Goiânia, gente, domingo à noite chegava ônibus de gente que vinha da Igreja Universal para ir ouvir pregação bíblica. Então eu quero terminar essa aula aqui, lendo aqui o que a Wanda falou, né? Que ela diz aqui: fui da Igreja Universal mais de 10 anos, porém a misericórdia de Deus me alcançou quando Deus abriu os meus olhos, converteu meu coração, saí da Universal e sou muito grata a Deus por isso. Olha que testemunho lindo da Wanda. E não que a gente seja perfeito, porque essa é sempre uma regra que a gente tem que ter em mente. Enquanto a Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto a Igreja de Campinas, enquanto o pastor Alexandre, enquanto os pastores forem fiéis à palavra de Deus, eu os ouço.
Mas no dia que esses homens ou essas denominações saírem e eu ver que estão fora da Escritura, eu não tenho mais compromisso, porque eles adulteraram aquilo que é uma marca da igreja verdadeira. Vocês percebem a seriedade disso? Então, eu quero deixar essa primeira marca para a gente pensar aqui, e a gente vai continuar na semana que vem, porque eu vou falar sobre as outras duas marcas, que é a correta administração dos sacramentos, é outra marca da verdadeira igreja, e a terceira marca da verdadeira igreja é o exercício da disciplina. Gente, isso aqui é coisa quente, né? É um assunto forte. Vamos falar aqui sobre disciplina e o que é disciplina, tá bom? E eu vou falar aqui sobre os sacramentos, tá? Vocês da presbiteriana são muito atenciosos, eu era da Assembleia. Adriana, a Assembleia de Deus a gente considera como uma igreja irmã nossa, a igreja presbiteriana não é rompida com a igreja Assembleia de Deus, mas nós temos questionamentos teológicos que não chegam ao rompimento, né? O que é o rompimento? O rompimento é quando a gente entende que aquela igreja é herética. A gente não considera a igreja Assembleia de Deus herética, porque a igreja Assembleia de Deus, ela tem posicionamentos teológicos que a gente não acredita, mas não chegam ao ponto da heresia, como a gente acredita que outras igrejas são heréticas e elas saíram do caminho do evangelho. Então a gente considera, por exemplo, uma pessoa vem da igreja Assembleia de Deus, se foi batizada na Assembleia de Deus, a gente não pede que ela seja rebatizada. Vocês já viram isso? Ela participa da classe de catecúmenos, ela passa por todo o processo, mas a não ser que ela peça, mas ela não é rebatizada. Agora, de outras, precisa ser rebatizado. Esse é o procedimento da igreja presbiteriana, porque a gente entende que estava fora do caminho. Ufa, que assuntão, né, gente? 11h34. Daí, ó, para vocês ficarem com muita coisa na cabeça, para ter essa curiosidade e voltar aqui semana que vem com dúvidas. Eu gosto de que levanta dúvidas, tá bom? A gente tem que participar aqui com os questionamentos. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? O Eládio, se quiser falar. Quero falar, Alexandre. O microfone. Fala, Renê. Ô, Alexandre, eu passo de um grupo de colégio. Tá cortando, Renê. Nesse grupo, vamos completar 50 anos esse ano. E dentro desse grupo, tá cortando? Cortou um pouquinho. Dentro desse grupo, eu tenho um grupo de colégios que nós vamos completar 50 anos, e eu tenho desse grupo um colega que é padre, muito amigo, fui ver alguma vez ele me convidava, e o irmão de um outro colega do grupo que é também padre. E evangélico só tem eu e um colega que é de Pelotas. Certo. E numa das discussões saiu alguma coisa sobre a Bíblia e eu questionei eles, os católicos e os padres, onde que estava escrito que eu deveria usar intermediário para falar com Deus. Certo. Não tinha resposta. Então isso prova aquilo que você falou, que o a Constituição é deixada de lado. Sim. Tá? Em um depoimento que eu vou dar de um colega nosso que trabalhou com a gente aí, que é lá de Cascavel, mas não é presbiteriano, que usa a palavra, e ele está fazendo seminário aí, não sei se está no 3º ano, 4º, não me lembro, acho que é Wanderson, né? Acho que é o nome dele. Sei. E ele veio para a presbiteriana porque a própria igreja, que o pai dele era pastor, não tinha o ensino da palavra como tem na presbiteriana. Tá? Então, isso é para fundamentar isso na sua aula de hoje, que a grande diferença que nós temos é que a gente tem como o fundamento está na Bíblia, né? Era isso que eu queria falar. Tem uma história muito legal do reverendo Roberto Brasileiro sobre esse negócio de pessoas de outras igrejas que vai para a igreja presbiteriana estudar e acaba ficando. Mas eu vou deixar ela para começar a aula da semana que vem. Vocês me cobrem, tá? História do reverendo Roberto Brasileiro sobre um filho de pastor que foi estudar lá no IBEL. Vocês imaginam o que aconteceu, né? Filho de pastor de uma outra denominação que foi estudar no IBEL. Mas aí vocês me cobram na semana que vem. Eládio, quer falar alguma coisa, meu irmão? Só um abraço aí para todos os pais aí, que Deus nos abençoe, né? Amém.
Das duas fofinhas aí. Obrigado, Eladio. Aproveitando a fala do Eladio aqui sobre os pais, nós vamos então orar encerrando a nossa aula, e eu gostaria que uma mulher orasse aqui, agradecendo pela vida dos papais. Deixa eu ver, quem é que a mulher, a irmã, que pode orar aqui pelos papais, agradecendo a Deus pela vida dos papais aqui da igreja? Alguém se voluntaria aí para nós? Tem alguém que quer orar pelos papais, para a gente encerrar a nossa aula? Alguém? Alguém quer se voluntariar aí? Tá tendo aí um áudio aí vazando aí. Deixa eu ver então. Eu vou pedir aqui para o Alexandre. Oi. Fala, Renê. Eu posso sugerir um nome? Pode, vamos ver. Sugerir, sim, pode sugerir, meu amigo. Se a minha irmã ainda estiver no grupo, ia pedir para a Marfisa, minha irmã, que é da Igreja Presbiteriana da Lapa, que possa fazer essa oração pelos pais. Ela tá aqui? Como é que é o nome dela? Marfisa, tá aqui, ó. Marfisa Poço? Sim. Marfisa, você pode orar por nós? Tá ouvindo, Marfisa? Marfisa. Ela tá aqui, Renê. Não sei se tá. Marfisa, tá nos ouvindo? Marfisa. Acho que ela não tá ouvindo, não, Renê. Depois você pergunta para ela. Na próxima, ela já fica atenta para começar orando. Eu vou pedir, então, para facilitar aqui, a Patrícia. Patrícia tá aí? Aí eu chamo a Patrícia também não tá. Cadê? A Patrícia tá aí? Patrícia, minha esposa. Tô aqui. Patrícia, ora aí pelos papais e mamães da igreja. Aí. Aliás, os papais, né? Hoje é dia dos pais. Ora aí pelos pais da igreja e aí a nossa aula vai estar encerrada, tá bom, irmãos? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Pai, pela bênção de ouvir, compartilhar e aprender da Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela unidade da Tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que têm visitado a nossa sala de doutrina e têm aprendido mais e mais do Senhor, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por pertencer a esta igreja que o Senhor nos trouxe e nela aprender, ó Pai, das instruções da Tua palavra. Nos ajude a ter uma fé inabalável, ó Pai. Nos ajude a ter firmeza da nossa doutrina e a sermos luz do Senhor. E queremos pedir, ó Pai, especialmente no dia de hoje, pela vida dos pais da nossa igreja, pela vida dos pais dessa sala, pela vida dos pais que estão aqui participando dessa aula de hoje, pela vida dos pais de cada família aqui representada. Que o Senhor, ó Pai, vá de encontro com cada um e dê a eles um bom dia na Tua presença, um bom dia de envolvimento com a família. E nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela oportunidade de termos esses pais, de termos os nossos pais. E que o Senhor abençoe que esses pais que são cristãos continuem brilhando a luz do Senhor, ensinando os seus filhos, seja em qualquer idade, ó Pai, as Tuas ricas palavras. E pedimos para aqueles pais que ainda não pertencem ao Senhor Jesus, que o Senhor use a vida dos filhos ou de outros, ó Pai, próximo a Ele, para ministrar ao coração as Tuas verdades. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Fortalece a fé de cada um de nós. Obrigado pela vida do Alexandre, que é o pai aqui da nossa família, ó Pai, da minha família com a Sara e a Bia. O Senhor continue usando o Teu servo para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigado por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais, meus queridos irmãos. Bom domingo para todos vocês. Se cuidem, se protejam. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Hoje à noite tem vigília na igreja, vigília virtual. Tem aí 4 blocos. Um dos blocos aí eu também vou fazer parte. Estou muito feliz de estar participando desse bloco. E vai ter algumas surpresas aí lindas, né, que a igreja preparou. Então assista hoje à noite pelo YouTube, pelo Facebook, a vigília da Igreja Presbiteriana de Campinas. Um abraço a todos, feliz Dia dos Pais. Nos vemos semana que vem, ou hoje virtualmente no culto ali da nossa igreja. Fiquem com Deus e até a próxima. Saudades, Utinha. Saudades.